Mais uma vez, o Marçal subiu 2 pontos. Eu preciso te lembrar que Marçal, 2 semanas para trás, estava com 19 pontos no Datafolha. Na última semana, quinta-feira, 21, né? E agora, 24. Então, ele subiu 3 pontos. 3 pontos. Então, o Marçal, em 2 semanas, subiu 5 pontos no Datafolha, né? Mas tem outras pesquisas. Veritá, por exemplo, que ele aparece com 36, 34. Quest, ele tá ali. Tá tudo embolado, né? Agora, parece que o Datapovo, né? A rua em São Paulo, tá todo mundo fazendo M. Vamos acompanhar, vamos ver. Vamos entender aqui como é que tá o Datafolha no nosso primeiro vídeo, nosso primeiro react. Vamos nessa! Vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, porque acabam de sair os números com a pesquisa Datafolha informando a situação da campanha na cidade de São Paulo. Guilherme Boulos tem 26% das intenções de voto, Boulos numericamente à frente. E olha só o que aconteceu. Marçal mantém curva ascendente, ou seja, está subindo ali aos poucos e se iguala a Nunes, ambos com 24%. Bom, na prática, os três estão tecnicamente empatados. Há 3 dias, faltando 3 dias para a eleição, o Datafolha aponta um cenário embolado no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, com Guilherme Boulos, do PSOL, registrando 26% das intenções de voto. Ele é seguido por Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, tem 24%, e Pablo Marçal, do PRTB, também com 24%. Repito, os três tecnicamente empatados. Na comparação com a semana passada, Nunes recuou 3 pontos, tinha 27 pontos percentuais. Boulos teve oscilação positiva, possuía 25% e variou 1 ponto para cima, agora com 26%. E Marçal, que estava em terceiro lugar com 21%, manteve a curva, ou seja, está em crescimento. A variação positiva de 3 pontos, está igual ali com o Ricardo Nunes, ambos agora com 24%, segundo o Datafolha. A parcela dos que ainda não sabem é de 3% agora, o mesmo patamar da pesquisa anterior. A opção pelo voto nulo ou branco é declarada por 6% dos... Bom, deixa eu fazer o primeiro alerta, né? Alerta de viés, né? Pô, deu um destaque pro Boulos, que o Boulos cresceu 1 ponto. E aí, quando vai falar do Marçal, era pra ele ter falado, cara, o Marçal tem um crescimento impressionante, cresceu 3 pontos, mantém a tendência de alta, pô, enquanto o Nunes caiu 3 pontos. Cara, vamos lá. Analise o que aconteceu. Marçal cresceu 5 pontos em 2 semanas, né? E o Nunes caiu 3. Isso mostra uma tendência de crescimento do Marçal. Essa é a notícia principal, cara. A manchete tem que ser: Nunes tem uma queda expressiva e Marçal uma subida expressiva. E o Boulos variou ali somente 1 ponto, pô. Né? Então, mas não foi assim que o UOL deu a notícia, né? Eu entendo que numa tendência tá mostrando que o Marçal, ele tem tudo para estar até em primeiro, né? No domingo. É o que a pesquisa mostra. O Boulos, ele oscila 1 para baixo, 1 para cima. Nunes cresceu pra cacete nas últimas semanas, principalmente no horário eleitoral, né? No programa da televisão, com o apoio do Tarcísio. O Tarcísio botou todas as fichas no Nunes, ele cresceu. Só que essa semana teve Nicolas, teve Salles, teve um monte de nomes, né, forte, né, bolsonarista ali, da direita, líder da direita no Brasil, apoiando o Marçal. Né? Fora o evento da cadeirada, fora o evento do soco, fora todo o debate do UOL, aquele vexame do Nunes, né, na segunda-feira, no debate do UOL. Então, assim, tudo indica que com esse apoio, né, dos bolsonaristas pro Marçal e com o desempenho dele no debate, a tendência é ele tá ganhando de pesquisa para pesquisa 2 pontos, 3 pontos. E o Nunes caindo. Então, acho que o grande destaque é esse, né? Que o Marçal, a pesquisa indica que com a tendência de crescimento, ele vai aparecer em primeiro. Bom, vamos continuar. Agora, você também pode interpretar que eu tô torcendo pro Marçal, você acha? Eu tô te analisando o fato, né? Sem viés, né? Sem viés. É o que aconteceu. Porra, o cara tava com 19, foi pra 22, foi pra 21, né? Agora ele vai pra 24 e o outro que tava com 27 caiu pra 24. Pô, o que isso te diz? Diz que um tá derretendo e o outro tá, porra, em subida, né? Com força. Vamos nessa.
eleitores. O cenário de indefinição até a reta final é resultado do acirramento das últimas semanas, com Nunes e Marçal disputando o eleitorado à direita e ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Boulos em tendência de estagnação, com dificuldade para avançar entre eleitores do presidente Lula, que é apoiador de Boulos, incentivador da nacionalização da eleição em São Paulo. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de São Paulo de terça-feira até hoje, quinta. A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento foi registrado de terça a quinta, portanto, pós-debate do UOL, pós aquele vexame do Nunes, né? Onde ele foi massacrado pelo Marçal, massacrado pelo Boulos, esgotou o tempo dele, ficou nervoso, ficou tremendo, mostrou o golpe, cara de derrotado. Nós repercutimos isso no React Extra de segunda-feira, soltamos cortes. Se você está acompanhando o canal, você viu esses vídeos. Então, já refletiu na intenção de voto do Nunes, né? Enquanto o Marçal em crescimento expressivo. Vamos lá. Na Justiça Eleitoral, tá aqui o gráfico, veja aí a variação dos candidatos. A Tabata aparece com 11% das intenções de voto, da Atena com 4%, 2% para Marina Helena, do Novo. Daqui a pouco a gente traz a... Olha o gráfico aí. O amarelo aí é o Marçal, né? Então você olha que o Marçal, em agosto, ele tinha 15%, ele sobe, né? Ele mantém aqui, uma estabilidade, né? E depois ele tem uma caída, ó. Essa barriga aqui, ó, é quando ele cai para 19, mantém 19, cresce para 20, 21, depois 24. Olha o Nunes. O Nunes, ele tava aqui, na frente, como prefeito, né? Tem a máquina na mão. Ele cai, sente aquele golpe lá, aquela dúvida se tá ou não com o Bolsonaro. E aí o Tarcísio entra na disputa, começa o horário de TV. Ele sobe e agora ele tem uma queda forte, né? Então, mostra que tem uma tendência de queda do Nunes e uma subida do Marçal. O Datapovo, né, que é o povo na rua, que é o clima na internet, indica que o Marçal tá mais forte do que os outros dois, né? E a pesquisa também tá mostrando isso, com o Boulos aqui estabilizado, né? Vamos nessa. Da Atena com 4%, 2% para Marina Helena, do Novo. Daqui a pouco a gente traz a espontânea. Enquanto isso, vamos trazer aqui os nossos convidados dessa quinta-feira. Por enquanto, comigo quem está é a Deise Ciocari e também o Thales Faria está conosco. Thales, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Emoção para essa reta final, hein? Muita emoção e, ao que parece, quem está mal aí na fita é o Nunes, né? O Marçal avançou, o Nunes caiu, oscilou para baixo e o Boulos continua como estava antes, só que agora quem está sendo acossado pelo Marçal é o Nunes, né? O Boulos em primeiro lugar, tranquilo. Acho que isso daí confirma o que era a expectativa da maioria dos analistas quando apareceu o Marçal, que é o seguinte: não há lugar no segundo turno, é difícil um segundo turno, é pouco provável um segundo turno com os dois candidatos conservadores. Mas mais do que isso, o que está aí por trás disso é curioso. É o Bolsonaro, né? Nas vésperas da decisão, o Bolsonaro largou o Nunes completamente. E aí fica evidente que ele está traindo. Mais uma traição. É engraçado o Bolsonaro, como ele tem essa marca de traidor, né? O Nunes, ele abandonou o Nunes na véspera, a turma dele toda está indo para Marçal, ele não quer ficar com a marca de que perdeu a eleição, então ele não foi lá para o Nunes, ficou enrolando, o eleitorado dele não obedeceu a ele, mesmo se os bolsonaristas forem peso para o Marçal e o Marçal ganhar a eleição, não será mais uma vitória do Bolsonaro, porque ele não indicou o Marçal como o candidato dele, ele ficou com medo, ele traiu o Marçal, traiu o Nunes e traiu o eleitorado dele. No final das contas, Bolsonaro corre o risco, se confirmar que o Nunes está fora do segundo turno, o Bolsonaro vai ficar com a marca de um grande traidor. E acho que no segundo turno o Nunes não vai... Bom, grande traidor de quem, né, cara? Primeiro, observação. O Thales Faria aí, analista do UOL, né? Fazendo toda aquela ressalva, né? A gente sabe, né? O UOL produz conteúdo de qualidade aí, tá sempre mostrando, né? Qualidade que eu digo, né? Mostrando a notícia, né? Agora, o comentário do UOL, ele tá sempre enviesado, né, cara? Ele tá sempre enviesado, mas assim... É um canal que tem muita notícia. A gente usa muito o UOL. Sempre fazendo a ressalva, né? E colocando um comentário da nossa forma, né? Então, feita essa ressalva que o Thales é um torcedor, né? Contra o Marçal e contra o Bolsonaro,
Ele cita que não há espaço para 2 conservadores. Quais são esses 2 conservadores, cara? Para começar a brincadeira. Nunes é conservador desde quando? Né? Primeiro ponto. Então, se o Nunes não é conservador, e se o Marçal, se o Bolsonaro abandonou ele, o Bolsonaro não tá traindo ninguém, né? Acho que o Bolsonaro tá agradando o teu eleitorado, que quer mais que ele abandone o Nunes mesmo, né? Na verdade, o que é difícil de explicar é o apoio do Bolsonaro e do Tarcísio ao Nunes. Então, se eles tirarem o pé e apoiarem o Marçal ou não apoiarem ninguém, o eleitorado já tá, menos chateado, né? O eleitorado de direita, conservador, porque o que não faz sentido algum é o apoio ao Nunes, né? Então, o Tales, ele dá destaque como que o Bolsonaro, nessa aí não apoiou ninguém, traiu todo mundo. Eu acho que se ele traiu o Nunes, ele tá fazendo menos pior, né, cara? Tá corrigindo o erro, ainda que aos 45 do segundo tempo, né? Então vamos nessa. Se o Nunes for para o segundo turno, não vai querer muito o Bolsonaro, não, porque aí é perigoso. Será perigoso estar com a marca de bolsonarista. Então, eu acho que do jeito que está esse resultado, não sei se isso daí vai se confirmar nas urnas, a gente tem que ver ainda se vai se confirmar nas urnas, mas do jeito que está, é péssimo para o Bolsonaro. Exato. O Ricardo Couto chegou conosco, já a gente vai ouvir o Couto. Tudo bom, Couto? Boa tarde. Mais um torcedor, vamos lá. Antes disso, por que não Nunes e Marçal no segundo turno? Por quê? Ué, se a pesquisa está indicando que o Boulos tem 26 e tem uma margem de erro, se a margem de erro é de 2 pontos ou 3 pontos para cima ou para baixo, o Boulos que tem 26 pode ter 23. E o Marçal e o Nunes que estão com 24 pode ter 27. E dá segundo turno Nunes e Marçal. Eu acho que você que está em casa aí é o cenário menos pior, né? Para quem tá ali, o público conservador de direita, né? Agora, vai ser um segundo turno complicado com Nunes e Marçal. Porque como é que o Bolsonaro faz? Coloca todas as fichas no Nunes no segundo turno? O Tarcísio se mantém como? Nicolas, Salles e companhia. Eu acho que esses caras vão ficar com o Marçal. Porque eles já declararam apoio ao Marçal no primeiro turno. E nós vamos reagir a vídeo deles aqui já já. E o Bolsonaro vai fazer o que com o Nunes? Então, a pesquisa diz que é possível um segundo turno entre Nunes e Marçal, sim, E até bem possível, né? Eu não sei por que estão cravando que o Boulos está no segundo turno. Eu acho que é a torcida, né? Talvez, porque a pesquisa não diz isso, cara. Pois é. O cara tá em primeiro? Sim, tá em primeiro. Mas ele tá em primeiro com 2 pontos na margem de erro. Como você falou, né? Pode ser para baixo, né? Pode e ser, os candidatos podem surpreender. Exato. Vamos lá. Boa tarde, Diego, Deise, Thales. Estava com problemas aqui, mas agora está tudo certo. Acabei de pegar os números agora. Eu acho que o maior que sai mais perdendo nessa história aí é o Nunes. E ele foi derrotado no último debate. Eu acho que isso é consequência já. E o Marçal subiu em cima do que ele fez com o Nunes no debate da Folha UOL. Sabe? Eu acho que o Boulos deve ir para o segundo turno. Se falou muito essa semana que pode ir 2 bolsonaristas, que a Tabata está crescendo e tudo, mas na verdade... E tem um outro negócio também. Na espontânea, o Boulos tem, acho que é 28%, 10% a mais do que o Marçal na espontânea. Então, isso é outro dado que mostra que vai ser, como a gente está pensando desde o início dessa disputa, que vai ser mais uma vez esquerda e direita, sabe? Tudo indica, na última pesquisa, eu já tinha falado disso. Eu acho que a dúvida agora é se vai o Marçal ou o Nunes. Por esses números de agora, o Marçal tem mais chance que o Nunes. Isso. Mas tudo vai depender do debate de hoje à noite. A Folha fez uma grave... O UOL fez uma grave acusação hoje sobre a ligação do governo do Nunes com o PCC. O Thiago Hardy, grande repórter do UOL, levantou isso, e certamente esse será também um tema no debate de hoje à noite. Então é aí que a coisa vai decidir. O UOL fez uma baita de uma matéria, né? Só que tá 2 semanas atrasado, né? Porque o Fala Globo React aqui já fez essa matéria ligando o Nunes ao PCC, né? Tem mais do que indício, mano, Val. Tem operação do GAECO. Então, assim... Só não chegaram nele. É porque nunca chega no político, né? No chefe maior, nunca chega, né? Então, assim, nós soltamos esse vídeo tem mais de semana já, né?
E hoje, e essa semana, nós soltamos o tal vídeo lá repercutindo a fala da própria mulher dele, falando: eu sou mulher de bandido do PCC, pô. Como é que pode, né? E tem a questão também que o Marçal salientou, a questão da agressão também da esposa, né? Então, assim, tem coisa aí, né, cara? Tem mais coisa do que deveria, né? Bom, é isso. Então, assim, o Nunes, eu não sei por que o Nunes não foi atacado, e eu não sei também como que o Tarcísio consegue botar todas as fichas, o nome dele, no programa eleitoral do Nunes. Enfim, cara, eu já falei isso. Talvez seja até cansativo, mas de tão surpreendente que né? Eu acabo falando várias vezes. Agora, o comentarista, ele falou um ponto importante. Se isso for verdade, aí sim temos que dar destaque para um Boulos no segundo turno, né? Porque se na espontânea ele tá 10 pontos à frente, isso é um baita do indicativo realmente, né? Agora, eu não vi essa notícia. Se for isso de fato, talvez seja um grande impacto ali pro Nunes, né? Positivo pro Nunes não, perdão, pro Boulos. Continuando o vídeo. Mas por esse quadro de agora, eu acho que quem tem mais chance de ir para o segundo turno é o Boulos. Então, Deise, e é claro que a gente tem aqui o número da espontânea, que é aquela pesquisa que não apresenta os nomes, e aí o eleitor está mais convicto, porque sabe de cabeça o nome do candidato. Está aqui na tela, pessoal, pluga aí para a gente trazer os dados. A pesquisa espontânea coloca Boulos à frente também com 24%, Marçal com 20%, indecisos são 18% e Nunes tem 16%. Então, Boulos 24%, Marçal 20%, Nunes 16%. A Tabata... Pô, o parceiro falou 28%, pô, 10 pontos à frente. Pô, o que ele tá vendo aí, né? Então vamos lá, para tu ver, né? Pô, o cara deu a informação errada, né? Talvez seja a torcida. Porque teve um outro vídeo que ele falou: é mais torcida do que análise, né? Então, eu posso afirmar que ele tá torcendo. Ó, esse gráfico aqui, ó, o Boulos partia de 15, né? E agora ele tá com 24. O Marçal saiu de 5 e agora tá com 20. O crescimento do Marçal, a projeção de crescimento é muito maior, né? E o Nunes está por aqui, né? Com, cadê? 16. Então, tudo indica um segundo turno entre Boulos e Marçal. Mas... No início o Nunes tinha quanto? O Nunes? Nunes é o azul, 10. 10. Tá aí no gráfico aí, ó, 10, ó. Aí ele foi, caiu, cresceu, tá com 16. Mas o Marçal saiu de 5, cara, sem noção. Exato. O Boulos já tinha 15 na espontânea. Sim. Aí eu preciso te lembrar que o Marçal, cara, é o cara que não tem tempo de TV, não tem dinheiro na campanha, né? Tem a internet somente, né? E os debates. Bom, continuando aqui. Amaral aparece com 6% entre os indecisos, não, entre aqueles que já apontam o nome dela. Então a Tabata tem 6% espontaneamente, perdão. Me confundi. Indecisos são 18% das intenções de voto. Bom, é isso. E aí, Deise? Deixa eu só completar, Diego. Complete. Com esse número aqui, a espontânea também comprova o que eu falei antes, né? O Boulos tem 8 pontos a mais na espontânea do que o Nunes. E o Marçal tem 4 a menos do que o Boulos. Eu acho que todos esses números aqui indicam que realmente o Nunes é o que está mais prejudicado nesse momento. E aí, Deise, a sua avaliação? Boa tarde, amiga. Oi, boa tarde, Diego, Thales, Couto. Tem muita coisa para a gente entender sobre essa pesquisa, né? Em primeiro lugar, como o Thales e o Couto falaram, né? A gente viu aí um recuo do Nunes e um crescimento do Pablo Marçal. E se a gente for olhar, o Marçal até agora tem sido o que tem tido um crescimento consistente, né? Isso pode indicar um problema para o Nunes. O Boulos, apesar de nessa última pesquisa ter tido uma leve oscilação positiva, ele também está com um pouco de dificuldade para avançar significativamente, né? Então ele avança um pouquinho, mas ele está mais para estagnação, né? Isso sugere que talvez a estratégia do Boulos de nacionalizar a campanha, apostando justamente nesse eleitorado petista, pode ter atingido um teto, né? Assim, de novo, o empate triplo, como o que a gente está vendo aqui desde o início da campanha, obviamente, isso não é novidade para ninguém, mas reflete um ambiente político muito aberto ainda. Então, isso indica que o eleitorado paulistano ainda não elegeu um representante, a gente tem uma crise de representatividade aqui, e acho que foi o Thales que tocou no ponto do ex-presidente Jair Bolsonaro não ter entrado na campanha. Isso também indica que qualquer mérito por parte da campanha do Ricardo Nunes em relação a essa nova direita, ele vai se dever a uma liderança do Tarcísio de Freitas, né, do governador, porque o Bolsonaro ele se eximiu completamente dessa campanha, ele saiu da campanha e ele também não abraçou a do Pablo Marçal, né? Então o Bolsonaro até acaba corroborando aquilo que a gente falava dele, da dificuldade dele
em agir nos bastidores, né, em conseguir também passar o bastão na política. Ele não consegue fazer um sucessor, né, é como se a política tivesse que estar centrada em torno do nome dele, né, mas voltando à pesquisa e para não sair dela, assim, eu acredito que o grande problema agora é essa campanha do Tarcísio. Hoje é um debate importante, vai ter que ter algum fato positivo para ele, e talvez um dos motivos também, Diego, só para não me estender, mas talvez seja o problema do Ricardo Nunes em sair da tecnicidade e demonstrar um pouco de carisma na campanha, né? Obviamente o eleitor quer propostas, o eleitor quer saber do tema técnico, mas o eleitor também quer carisma, quer que se mostre uma liderança forte, e isso o Ricardo Nunes ainda não conseguiu fazer nessa campanha eleitoral, né? Tem a rejeição também, que é um número importante. Bom, o Nunes, cara, qual é a possibilidade do Nunes, no debate da Globo, debate de daqui a pouco, ele brilhar? Ele tem acusação de violência doméstica contra o envolvimento com o PCC, máfia nas creches, desvio, investigação da PF. Só que esse cara, ele tava ali, ó, escondido, enquanto todo mundo atacava o Marçal. Só que agora, a artilharia virou toda pra ele, né? Ele não tem carisma, ele não é bom de um debate. A chance dele tomar um vareio no debate, igual ele tomou no debate do UOL, no último debate, é enorme, né? E ele já tá em queda. Agora, se o Bolsonaro não entrou na campanha do Nunes, mas não podemos esquecer que o Bolsonaro atacou o Marçal, que o Tarcísio atacou o Marçal, que o Tarcísio entrou com todas as fichas na campanha do Nunes. O que acontece é o seguinte, essa liderança do PL, o Bolsonaro não foi com o nome dele, mas mandou o cara que é o principal nome depois dele, que é o Tarcísio. Então não dá para dizer que o Bolsonaro não entrou na campanha. Ele entrou. Ele não entrou, porra, fazendo palanque pro cara diariamente, porque ele tem outros estados, né? Agora, foi um apoio tímido, né? Foi um apoio, não deixa de ser. Agora, no Rio de Janeiro, ele também não ficou, porra, firme. E o candidato é dele, é o Ramage, né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro entrou assim na campanha, o Tarcísio entrou, só que é o seguinte, né, cara? O povo que decide, né? O povo que vota, né? E o Nunes é um nome que houve uma soberba política ali deles, né? Eles acharam que eles iam emplacar o Nunes de todas as formas, porque bastava dizer, ó, é o candidato do Bolsonaro, né? Tem um vice lá, o Coronel Melo Araújo e tal, não foi o suficiente. O Marçal veio, tomou primeiro os eleitores, ganhou a internet e aos poucos foi ganhando apoio, né? E o principal apoio, depois do Salles, veio o do Nicolas, né? Então, ele precisa de mais o quê? O Bolsonaro não vai, até domingo, declarar o apoio ao Marçal, né? Porque ele tem os compromissos dele, né? Com o PL e com o Nunes. Mas, quando o Nicolas faz isso, o Salles faz isso, será que já não é o suficiente? Pelo visto, sim, né? As pesquisas mostram isso. Pode falar, mano, volta. Eu ia salientar uma coisa, né? Que o Nunes, ele não foi eleito, né? Ele pegou a prefeitura, né? Devido ao falecimento do Bruno Covas, né? Bruno, né? E o que acontece? A gente viu isso aqui no chat, todas as transmissões que a gente fazia, o pessoal falando que votava no Bolsonaro, mas na indicação do Bolsonaro, o Bolsonaro estava errado. Então, assim, isso ficou muito nítido pra gente, o eleitor do Bolsonaro escolhendo o Marçal, entendeu? Então, assim, acho que isso faz muita diferença e reflete bastante o cenário atual. E o político tá vendo isso, né, mano, Walter? Nós que estamos cobrindo aí, nós entrevistamos o Marçal dia 16 de julho, né? Mas a gente já tinha repercutido a campanha de São Paulo. Então, do dia 10 de julho até hoje, nós semanalmente acompanhamos a eleição de São Paulo, o crescimento do Marçal na internet, batemos demais no Nunes, batemos no apoio do Bolsonaro, do Tarcísio, batemos no Boulos, batemos no Datena, batemos no Marçal, né? No que cabia, né? E a gente percebe que esse apoio de última hora nada mais é do que o político, né? Acompanhando o seu eleitorado, acompanhando a força da rua, né, cara? E o Marçal conquistou a rua. O Nunes não. O Nunes, ele é apenas uma imposição, né? Por ser o apoiado do Bolsonaro, né? E do Tarcísio. Bom, esse vídeo eu acho que já foi o suficiente. Vamos aqui, cara, entender um outro ponto aqui, só um complemento, né?
que, como eu falava, né? O Bolsonaro, ele não entrou de cabeça lá na campanha do Ramagem. Eu tenho que falar Ramagem. Porque eu falei rápido várias vezes, Ramagem. Aí o pessoal, pô, é Ramagem? Não, Ramagem. Então, na campanha do Ramagem, né? E ele estava abandonado, né? Nós fizemos um vídeo, reagimos a um vídeo onde nós mostramos que a campanha do Ramagem começava a ter um crescimento, né? Crescimento de última hora, porque o Ramagem não tem o carisma do Marçal, não tem a presença na rede social do Marçal, não tem repercussão nacional, é um cara mais de baixo carisma, né? Mas ele é o indicado do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não fez campanha firme para ele. Você viu lá, nós vimos no Rio de Janeiro, Silas Malafaia, por exemplo, que é uma grande liderança aí, né, desse clã bolsonarista, do Bolsonaro ali, né, linha de frente, primeira linha ali, porra, próximo ao Bolsonaro, apoiando o Paz, pô, né? E aí você começamos a ver o Salles em São Paulo criticando, depois o Nicolas criticou, o Marçal declarou apoio ao Ramagem, Jojo Todinho declarou apoio ao Ramagem e a campanha do Ramagem, porra, tímida, esvaziada. E o Ramagem passando uma vergonha, enquanto o Eduardo Paes aparecia com 65%, 63%, o Ramagem com 9%, né? E aí começou aquela campanha do Nicolas para não votar no 55, falando que o PSD é quem trava a pauta do impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, e o número do Paes é 55. Toda a ligação do Eduardo Paes com Sérgio Cabral, com Lula, com Dilma. E aí aquele eleitorado de direita que estava lá no Rio, não dando muita importância, votando no Eduardo Paes, começou a se despertar, né? Que o Eduardo Paes é, porra, equivalente ao Boulos em São Paulo, né? E o Ramagem começou a ganhar força, né? Principalmente com esses fatos que eu te citei, Salles, Marçal, né? Talvez principalmente o Marçal também, né? Mas e o Bolsonaro? Qual foi a pressão que o Bolsonaro fez no Ramagem? Foi pouca, foi tímida. Agora, na reta final, é fato que vai ter uma força, né? Bolsonaro fez live, Bolsonaro tá botando mais ficha, né? Bolsonaro vota no Rio de Janeiro, então ele vai estar no Rio de Janeiro no sábado, vai estar na sexta-feira, amanhã, com toda certeza, né? Mas, ao longo de agosto, setembro, o Ramagem estava lá abandonado, aparecendo com 9 nas pesquisas.